Olá, meu nome é Francisco Bezerra e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o bloqueio do ganho estrelado para o tratamento de arritmias ventriculares e mais especificamente numa situação chamada de tempestade elétrica, né? Como a gente sabe, as arritmias ventriculares elas podem ser potencialmente fatais. A origem geralmente pode ser depois de um infarto agudo do miocárdio que surge em volta do tecido cicatricial, aquele foco, né, de estimulação ou de surgimento da arritmia. Pode ser do ventrículo esquerdo remodelado e dilatado da doença de Chagas ou através de doenças congênitas como chanelopatias, né? O tratamento basicamente visa controlar essas arritmias, né? E é feito através ou do uso de antiarrítmicos. Uma grande adição ao tratamento tem sido a colocação ou implante do CDI, né? Do dispositivo implantável cardioversor desfibrilador, cujo principal objetivo é a prevenção da morte súbita, né? Porque a gente sabe que esses pacientes que desenvolvem arritmias ventriculares, eles podem morrer de morte súbita e um dos principais causas de morte súbita são as arritmias ventriculares, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. E durante esse processo, em algum subgrupo de pacientes, mesmo após a terapia farmacológica otimizada e ainda assim com o uso do CDI, eles ainda continuam desenvolvendo as arritmias ventriculares. E existe uma situação especial que a gente chama de tempestade elétrica, que é quando esse CDI ele começa a disparar, né, mais de 3 choques, por exemplo, em 24 horas, é o que a gente caracteriza e chama de tempestade elétrica, a gente tem essa definição. Então seria a arritmia seguida do tratamento, que seria a desfibrilação, né, com o CDI. E durante esse processo existe uma modulação do sistema nervoso autônomo na geração e na manutenção dessas arritmias, né? E uma das alternativas de tratamento hoje em dia para esse tipo de situação é a modulação do sistema nervoso autônomo através do bloqueio regional, seja ele peridural ou a denervação em volta das artérias renais e, por último, o bloqueio do ganho estrelado, que a gente vai explorar mais nesse vídeo, como vocês vão ver. Então a gente vai observar durante esse vídeo, primeiro, que material é necessário para a gente desenvolver ou realizar o bloqueio. Depois a gente vai ver o escaneamento, como escanear o pescoço de uma forma adequada e, por último, a gente vai ver o bloqueio em tempo real. Vamos lá? Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês o material necessário para a confecção do bloqueio do ganglio estrelado. Aqui nós temos a clorexidina, uma solução antisséptica, temos gaze para fazer a limpeza da região, uma luva de tamanho apropriado e uma seringa de 10 com agulha de aspiração e uma solução que pode ser soro fisiológico ou água destilada associado com o anestésico local de sua escolha, né? Aqui nós temos a agulha Stimuplex número 50, mas pode ser também realizado com a 100. E por último, a nossa agulha RAC 22, que também pode ser usada para a confecção desse bloqueio. Muito importante ainda é o ultrassom, né, com o gel, o próprio aparelho de ultrassom e o probe linear, como vocês podem ver aqui. Ele tem uma baixa penetração e uma alta resolução, e assim utilizamos para fazer o nosso bloqueio do ganglio estrelado. Obrigado. Então, agora a gente vai fazer a técnica do escaneamento, né? Então, isso é um probe linear, né? Ele tem uma baixa penetração e uma alta fidelidade da imagem. A gente está usando aqui o probe da Sonosite, mas vai, de acordo com o seu aparelho que você estiver usando, vai diferenciar um pouco. E a técnica consiste, geralmente eu faço o preset do ultrassom com uma imagem de profundidade entre 3, 4 até 5, dependendo do pescoço, mas pessoas mais magras têm o pescocinho mais magro, né? E as estruturas são mais superficiais. E o paciente um pouquinho mais sobrepeso ou gordinho tem uma profundidade um pouquinho maior. E depois eu ajusto o ganho da imagem, nem para ela ficar muito escura, nem para ela ficar muito clara, como vocês vão ver. Depois, quando eu pego o probe, eu vou localizar aqui no probe o que é medial e o que é lateral. O que for medial vai vir medial ao paciente e o que for lateral, lateral ao paciente. Então eu vou convencionar essa parte aqui de medial, que você pode convencionar de acordo com o probe que você estiver usando.
Gibão geladinho aqui. Então, em seguida, eu palpo a cricoide dele, ou dela, né, do paciente, e ao nível da cricoide vai me dar C6, C7, aqui em vértebra cervical. Probe posicionado sobre a cartilagem quicroide, nós podemos observar essa imagem de U invertido, que é a traqueia, e ao lado nós podemos observar esse tecido também acompanhando o formato da traqueia, que é o tecido tireoidiano. Uma vez que nós deslizamos lateralmente o probe, nós podemos contemplar no meio da tela essa imagem circular, que é a artéria carótida. Vou aumentar um pouco a profundidade e comprimir o tecido. Nisso nós vemos a compressibilidade da veia jugular interna. A nossa área de interesse está localizada na posição 6 horas na artéria carótida. Essa é a área de interesse. Escaneando o pescoço ou a região cervical um pouquinho mais abaixo, nós vamos buscar a melhor imagem, que geralmente é quando a cadeia simpática encontra-se sobre o músculo longo do pescoço, que é essa região aqui. Essa é a melhor imagem para se fazer o bloqueio. Nós vamos descrever nesse vídeo o bloqueio do gânglio estelado direito. No canto superior direito da tela, você vê uma pressão no tecido quando eu estou tentando perfurar a pele. Em seguida, você vai ver a ponta da minha agulha se aproximando na veia jugular interna e movendo o tecido para que eu mantenha sempre à vista a minha agulha. Em seguida, eu estou comprimindo a veia jugular interna e reposicionando minha agulha para direcioná-la, agora você pode ver a inserção dela, em direção à artéria carótida que está no meio da tela. Agora eu estou movimentando a agulha para que você veja que eu estou próximo à cadeia do gânglio estrelado. Essa é a área de interesse onde a gente pode injetar a solução de anestésico local. Nesse momento devemos aspirar para ver se não vem sangue. Em seguida nós passamos a injeção do anestésico local. Nesse momento você vê o deslocamento tecidual feito pela injeção do anestésico local e você vê o deslocamento superior da carótida e também da cadeia jugular. Você pode contemplar a minha agulha dentro dessa área de hidrodissecção, onde existe a deposição do anestésico local. E importante sempre ter a visão da agulha durante esse procedimento, como vocês estão vendo aí. Nesse caso, a gente depositou 10 ml de anestésico local nessa região, é o padrão que a gente usa para fazer nosso bloqueio. E uma vez que a gente completa toda a injeção, é sempre importante estar injetando e aspirando um pouco para ver se não vem sangue por causa da proximidade da carótida. E uma vez que a gente completa o bloqueio, após a remoção da agulha, você pode escanear a região superior para cima e para baixo, onde você pode ver a dispersão do anestésico local nessa região.